Sempre que desejamos feliz sábado, precisamos entender o seu significado profundo, biblicamente falando. Então, deixa eu fazer aqui um pequeno ensaio sobre o repouso semanal, antes de entrar nesse tema que está aí na tela. Terminava a obra da criação. O último ser criado, Eva. Adão quer assumir o comando do planeta. O Senhor Deus diz não. Você não vai assumir a sua história material sem antes assumir a sua história espiritual. E convida Adão para 24 horas de comunhão com ele. E assim começou a história humana. A doutrina do repouso semanal é muito mais do que uma queda de braço sobre dia. Tem um dia específico, mas o seu significado é que nos faz curvar diante dessa sábia instituição. Adão aprenderia a pedagogia de Deus, pela pedagogia de Deus, a mais profunda lição que um ser humano precisa aprender. Deus está em primeiro lugar. É isso que quer dizer. Essa é a lição maior do repouso semanal. Interesses espirituais precedem interesses materiais. A nossa história espiritual tem preeminência sobre a nossa história material. Deus é supremo. Deus é supremo. Foi isso que o Senhor quis ensinar a Adão e Eva naquela primeira sexta-feira. Por isso, a instituição do repouso semanal. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, Adão inaugura a sua história. E a história da humanidade vinculado a Deus, ligado a Deus. Interessante que quando você vê a descrição da semana, ela tem uma descrição material e uma espiritual. A conclusão da criação. Final do primeiro capítulo de Gênesis diz: e Deus terminou a sua obra no dia sexto. Começo do capítulo 2 de Gênesis diz: e Deus terminou a sua obra no dia sétimo. Afinal, em que dia ele terminou a sua obra? Ele terminou no sexto e terminou no sétimo. Mas como compreender isso? No sexto dia, ele termina a obra material, para um relacionamento material do homem. No sétimo dia, ele não cria nada, ele só cria o dia. Olha aqui, ó. O sétimo dia, ele cria o imaterial para um relacionamento imaterial, espiritual do homem. A teologia do repouso semanal é profunda e simples. O que nós aprendemos? Deus em primeiro lugar. Quando termina aquele primeiro sábado, Adão assume a sua história material, passando pela sua história espiritual. E eu pergunto para vocês, o que vem em primeiro lugar em nossa vida? O sábado ou a semana? O que veio em primeiro lugar para você nesses últimos 8 dias?
O sábado ou a semana? Claro que é o sábado. A pergunta fica mais fácil se eu perguntar: o que veio em primeiro lugar para a humanidade na pessoa de Adão? A semana ou o sábado? O sábado, pois Adão não vivera nenhuma semana, pois ele foi criado no final da primeira semana. Então não existiu para Adão a primeira semana. Existiu para Adão, de cara, 24 horas de comunhão com Deus. Aí que ele vai para a sua história material, coisa linda. Obrigado, Senhor, pelas 24 horas do Santo Sábado, para um refrigério contigo e com o nosso semelhante. Quem entende isso, vive mais, vive melhor. Mas quem entende isso, à luz da graça. Vamos fechar esse parêntese? Agora sim eu posso dizer a vocês, feliz sábado. Feliz sábado. Que Deus te dê 24 horas aí de intensa relação com Ele e muito amor ao próximo. Trouxe o tocome aí contigo? Você pode cantar para nós no final? Então pede para os meninos colocar na agulha ali. Esse é Osmar Brito, um dos servos que Deus tem usado com a sua linda voz. Vai cantar no final, tocou-me. Aliás, eu falo isso daqui antes dele cantar. Estratégia divina para a conclusão da sua obra. Vocês sabem, eu falei na terça-feira que o Senhor Deus vai concluir a obra que Ele começou em nós. Existe a filosofia cíclica da história, onde tudo que está acontecendo já aconteceu e vai se repetir. A teoria cíclica da história, ela não leva a lugar nenhum. Ela não responde de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Ok? Só que existem pessoas de intelecto dilatado que acreditam na teoria cíclica da história. Existe a teoria linear da história, que diz: a história teve um começo e terá um fim. Então as pessoas dizem: não sabemos como vai ser esse fim. Acreditavam que seria agora em dezembro e se frustraram. A Terra vai se chocar com um asteroide. Nada disso. E existe a teoria bíblica da história. Deus criou, o pecado entrou, Ele veio, assumiu nossa causa, viveu entre nós, voltou. E prometeu voltar em glória e majestade para encerrar a história do pecado e retomar a eternidade. E Deus tem então uma obra que será concluída aqui na terra, que é a comunicação do seu amor, a comunicação da sua graça. Vamos falar sobre isso? Eu preciso dizer para vocês que hoje vai ser mais uma palestra do que um sermão, ok? Isaías 58. Dá uma olhada rapidamente em Isaías 58. Eu só quero mencionar Isaías 58. Isaías foi, o profeta Isaías, ele profetizou 750 anos antes de Cristo, numa época em que o povo de Israel, que fora escolhido por Deus para iluminar o mundo com a vontade e com o evangelho de Deus para o mundo, estava apostatado, isto é, a nação se perdera. Era uma formalidade danada. Olha o verso 6, diz assim: não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade? Por quê? O povo vivia a religião, mas não vivia a espiritualidade divina. A pior coisa é uma pessoa estar presa à religião apenas. A religião é uma maldição se ela não tem ligação com Deus. Em nome da religião se comete barbaridades.
Por isso Israel era um povo cruel. Verso 7. Não é também que repartas o teu pão com faminto? Que recolhas em casa os pobres desabrigados e vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então, olha a condição, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Então clamarás e o Senhor responderá. Verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá. Quer dizer, só assim as pessoas enxergariam, através da nação israelita, um Deus atuando através deles. Bem, Isaías 58 é recomendado como um capítulo para os filhos de Deus hoje. Isso significa o seguinte: se a igreja quer pregar o evangelho, ela tem que entender que antes de falar de doutrinas, de profecias, ela tem que viver o amor de Deus. Senão de nada vai adiantar. Mas então vamos lá. Deixa eu falar um pouco sobre estratégia. Visão. Qualquer organização hoje, com a qual se espera alcançar alguma coisa, tem que ter definido visão, missão, valores ou estratégia. O que é visão? Visão é onde nós queremos chegar. O que é missão? Missão é o que nós temos que fazer para alcançar a visão. Isso é missão. Significa o seguinte: só tem missão quem tem visão. E o que são estratégias? É como eu devo fazer para executar a missão. E valores são os princípios morais que sustentam a empresa, a igreja, qualquer organização. Se tratando de igreja, o que é visão? Visão para nós é ver Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso é visão. É ali que nós queremos chegar. Se perder a visão, nem missão se tem. Por quê? O que é missão? Missão é preparar o mundo, um povo, para que esteja preparado para receber Jesus. As pessoas sinceras. Percebeu? Uma pessoa que não tem visão, não tem missão, sabe o que vai acontecer? Ela não quer saber de estratégia. Qual é a estratégia divina para nós como um povo? Pregar o evangelho eterno usando como contato preliminar o ministério da bondade. Valores é vindicar a lei de Deus, amor a Deus e amor ao próximo. Aí está toda a estrutura simples de uma igreja campeã. Quando uma pessoa diz assim: ei, mas faz tempo que eu não ouço falar sobre a volta de Jesus, significa que você perdeu a visão. Aí não tem missão. Quem não tem visão, não tem missão, para que estratégia? E fica contestando valores. Aí fica a deriva. Aí vai viver, sabe o que? Religião. E aí não gosta nem dela, quanto mais dos outros. Através dessa pessoa não flui amor. O amor de Cristo não se transforma numa cachoeira de amor, como disse Jesus. Ok? Deixa eu trazer aqui o pensamento de alguns gênios da história sobre estratégia. Sun Tzu viveu aí uns 500 anos antes de Cristo. Olha o que ele disse no livro A Arte da Guerra. Se você conhece o seu exército, mas não conhece o inimigo, para cada 2 batalhas você perde uma. Se você conhece o inimigo,
mas não conhece o seu exército, para cada 2 batalhas você perde uma. Se você conhece o seu exército e conhece o seu inimigo, você não precisa temer nenhuma batalha. Se você não conhece nem o seu exército, nem o seu inimigo, você está morto. Você vai para a batalha para morrer. É a situação de muita gente, né? Não sabe o que é e nem o que está acontecendo ao redor. Está morto. Você não faz parte de exército nenhum. Essa figuraça aí, da Segunda Guerra Mundial. Não é suficiente que façamos o nosso melhor. Temos que fazer o que é preciso. Isso é estratégia. Não é tentar fazer as coisas de qualquer jeito. É preciso fazer o que é preciso. O que eu temo não é a estratégia do inimigo, mas os nossos erros. Vamos ver se nós temos errado. O valor dos soldados depende da estratégia do general. Quando o cristianismo pensa em general, aí tinha sensibilidade. Bofetada na cara dele, diz assim: por que você está me batendo? Por que, amigo? Por que, amigo? Ele diz para Judas. Jesus não era dodói. Porque quem é dodói não ama nem a si, muito menos os outros. A igreja que o Senhor está preparando para um triunfo final é uma igreja que tem muita sensibilidade, mas não é sensível. Eu sei que o que eu estou falando dói, mas é para doer mesmo, porque é no crescimento tem dor. Mas me magoaram, é porque precisa uma emancipação. O ego é muito, ele é muito sensível. Sair em defesa do eu. Olha lá. Então, agora, vamos dar uma avançada aqui. A salvação em 3 momentos. Olha esse texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios 1:10. Olha que coisa linda. Falando de Jesus, quem nos livrou, passado, de uma tão grande morte. Foi o encontro com Ele. E que nos livra ainda, presente, santificação. Em quem confiamos que ainda nos livrará, futuro. Mas o importante foi o encontro com Ele. Porque o presente estamos em suas mãos. Assim nós temos no passado um encontro com Ele. Nós chamamos a isso de justificação. Foi uma aceitação. Romanos 8:24 diz que fomos salvos. O raciocínio de Paulo. No presente é um processo. Nós chamamos isso de santificação. Tem alguém que tem uma Bíblia na linguagem de hoje aí, ou versão internacional? Tem? Quer dizer, nova versão internacional? Vem aqui com ela. Vem logo procurando aí. 1 Coríntios 1:18. Vocês vão ver essa tradução maravilhosa, colocando no gerúndio, no presente contínuo, o verbo salvar. Você leia para nós 1:18 de 1 Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Continua. Entendeu? A mensagem da cruz, obrigado, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso é uma atuação sentida, é um processo dinâmico. Cada dia nós terminamos melhores. E quanto ao futuro, nós temos uma promessa e é disso que nós vamos falar hoje. Aí, que é o tema de hoje, Filipenses 1:6. Vamos ler. Que coisa maravilhosa isso aqui, meus queridos, olha só. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha só, eu estou seguro, absolutamente certo,
convicto de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Como começou essa boa obra? Eliminando a culpa, sendo a aceitação. Como a obra está acontecendo? Eliminando o domínio da natureza pecaminosa, cada dia ela cede espaço para o reinado da graça. E o complemento dessa obra será num abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, a trombeta vai soar e nós seremos transformados. Como será essa transformação? Dá uma olhadinha aí para o capítulo 3, o verso 20 de Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Olha aqui. Deixa eu mexer um pouco com alguns de nós aqui. Quantos de vocês lembram de OSPB? Levanta a mão aí, ó. OSPB, quem lembra? Organização Social e Política Brasileira. Mas por que eu dei essa cutucadinha aí? Porque era uma matéria interessante. A moçada tinha muito mais cidadania e civilidade. Cidadania é zelo pelas coisas públicas. Civilidade é zelo pelo próximo. Essa tragédia do Sul, aquilo é total alienação de civilidade, que não tem respeito pelo próximo, pela vida humana. Mas por que eu estou aqui mencionando a OSPB? Porque em OSPB eu aprendi que o país são as leis, que a nação somos nós, é o povo, e que a pátria é o chão, é o torrão. Então Paulo está dizendo, a nossa pátria não é essa aqui, será essa, mas não é essa, contaminada. A nossa pátria está no centro do universo, de onde o Senhor comanda o macrocosmo. E Ele virá para nos levar. Mas antes disso, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Esse corpinho quebrado. Eu estava aqui na oração do sábado quase morrendo de rir. Porque faz uns 20 anos que, num evento, eu fui passar entre dois carros, e um moleque mexendo no carro do irmão dele, ligou e o carro estava engatado na primeira marcha. O carro foi e eu pulei, mas ele prensou esse joelho aqui. Nunca mais esse joelho ficou bom. E dói quando eu ajoelho com os dois joelhos. E eu ajoelho sempre com esse. Eu ajoelhei o pastor Fuchs, né, com o dele também assim. Eu falei, eu tinha que encontrar um amigo. Mas esse corpo quebradinho, ele está com os dias contados, né? Está com os dias contados. E esse corpo, ele vai envelhecendo. Esses dias eu estava olhando no espelho. Eu levei um susto e falei, mas que negócio que está acontecendo aqui no meu pescoço? Para cá, tá. E quando a gente vê essas coisas, parece que a gente não estava atento. Nunca mais deixe aquilo sair da vista da gente, né? Umas pelhanquinhas aqui que eu não fiz projeto nenhum para elas, e elas aqui. Aí eu lembro de Filipenses 3:20, teus dias estão contados. Não é? E essa é a mensagem do... Olha aqui, ó. De modo geral, o que eu vou enfatizar agora, o protestantismo fugiu disso aqui. Pode olhar os pregadores de televisão aí, se eles chegam nesse ponto. Eles não chegam. Eles chegam até a experiência da justificação,
eles dão um tapa na santificação, não tem compromisso com a santificação do ser pleno, biopsico, socioespiritual. A mensagem adventista, ela tem uma preocupação com o ser integral. Ela quer que você tenha bom sangue, bons nervos, ok? Que vai gerar bons pensamentos, boa conduta e que vai se refletir num bom caráter. Se implica no evangelho total. Se eles têm dificuldade de chegar nesse nível de propor uma santificação, como diz a Bíblia, assim seja santificado o vosso corpo. Eles têm dificuldade de chegar na erradicação do pecado, na volta do Senhor Jesus. Como vai ser isso? E daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouco isso. Dá uma olhadinha aí em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, vai voltando aí para o capítulo 15 de Coríntios. Vamos ver os versos 50. Opa, o apóstolo Paulo aqui está dizendo: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, isto é, essa estrutura, não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus aqui não é reino da graça, é esse que nós vivemos, é o reino da glória. Nem a corrupção, herdar a incorrupção. Corrupção aqui é esse corpo que vai se acabando, e quando deixa de respirar, apodrece em pouco tempo. Esse corpinho não pode herdar o reino de glória. Mas eu vos digo um mistério. Mistério na Bíblia não é algo impenetrável, indecifrável. Mistério na Bíblia tem que ver com as revelações de Deus. Mistério na Bíblia é algo que o Senhor decifra para nós. Nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Dá uma piscadinha aí, dá? Esse é o tempo que o Senhor vai precisar para transformar o nosso corpo de corruptível em incorruptível. Porque a trombeta soará, os mortos também ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa colocação de Paulo aqui sobre a trombeta, ela chega a ser comovente. Essa figura é tirada da experiência do deserto, quando o povo parava em algum lugar, e o povo ia entrar em movimento, a trombeta era tocada, a nuvem se movimentava, mas a trombeta ecoava dizendo: é hora de irmos embora. Mas era assim uma pálida ideia de que ali não era o lugar deles. Mas um dia essa trombeta vai tocar. E diz que a trombeta é a trombeta de Deus. O que vocês acham desse sopro do próprio Deus? É poderoso? Você acha que tímpanos perecíveis, esses tímpanos aí, aguenta os decibéis da trombeta de Deus? Por isso, o nosso corpo será transformado. Olha o verso 53, diz: por isso é necessário, é imperioso, é indispensável que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Essa natureza, esse pendor para o pecado, ele só vai desaparecer na volta do Senhor Jesus. Qual é a vitória do Evangelho? A vitória do Evangelho é que ele tem poder para neutralizar a força
ou suplantar a força do pendor para o mal. A natureza pecaminosa não determina que nós tenhamos que pecar. Pecado na vida do justo passa a ser acidente. Tanto que a Bíblia coloca assim: se alguém pecar, quer dizer, possibilidade existe, mas não existe mais a escravidão do pecado, porque estamos sob nova direção. Agora, na volta de Jesus, essa natureza perversa, pecaminosa, ela será erradicada num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo levou para Adão, que era puro, ficar completamente pervertido? Quanto tempo? Foi imediato. Se o pecado teve a capacidade de perverter plenamente, muito mais tem a graça de restaurar plenamente. Como será isso? Vocês imaginem, esse mundo vai estar um verdadeiro caos, não dá para penetrar, porque a mensagem da semana não é escatológica, ela é soteriológica. Tem que ver com a doutrina da salvação. Por isso, quem nasceu em Salvador é soterapolitano. Temos algum soterapolitano aqui, tem? É? Baiana. Vamos pegar você como a representante de Salvador. Soteriologia é isso daí, a doutrina da salvação. Escatologia trata dos eventos finais. Mas vamos pegar um pouquinho de escatologia. A volta do Senhor Jesus vai pegar esse mundo completamente destruído. As grandes cidades da terra estarão derribadas por furacões e terremotos, para que o Senhor pudesse salvar alguns, mesmo debaixo dos escombros. A economia do mundo vai estar absolutamente zerada. Caos para todos os lados. As autoridades completamente nocauteadas do ponto de vista econômico e emocional. É no meio desse caos que o Senhor aparece nas nuvens do céu. A terra estará sendo judiada por flagelos que vão envolver parte do mar transformando-se em sangue, os portos marinhos, parte de rios onde o pecado abundou. Úlceras malignas nos homens. O Espírito de Deus terá se retirado da humanidade que não aceitou Cristo e os seus mandamentos. E a humanidade fica completamente entregue ao domínio de demônios, perde o livre-arbítrio, não tem mais condições de optar pelo bem. Completo desequilíbrio social. Não tem hospital que dê conta, nem presídio que dê conta. Não tem engenharia de tráfico que vá segurar nada. Caos no mundo inteiro, carnificina, brigas intestinas. Não se conhece mais quem é irmão de pátria. Os demônios tomando conta. Anjos cercam o povo de Deus, impedem de serem destruídos. É no meio desse caos todos que houve-se um estrondo. Na verdade, é Jeová dizendo: está feito. Isto é, chegou a hora da redenção. A comitiva celestial, ela já está se deslocando pelo macrocosmos. Mas olhos finitos não conseguem ver. A comitiva celestial penetra em nossa galáxia, depois em nosso sistema solar. E aí se direciona para esse pobre planeta que treme. Ele treme. Não vira poeira cósmica pela misericórdia de Deus. Essa comitiva celestial, ela vem na glória do Pai. Ela vem na glória do Filho e na glória dos anjos. Um brilho extraordinário, e não haverá noite na terra neste dia, porque a glória do Senhor envolve a terra. Os anjos vão penetrar a atmosfera da terra. E quando eles penetram a atmosfera da terra, milhões de bilhões, esse planeta pega fogo. Mas antes disso, o Senhor transforma
os vivos, num abrir e fechar de olhos. Então nós teremos corpinhos adequados para viver na presença dele. E os mortos ressuscitam incorruptíveis. E os ímpios são destruídos. Primeiro pelo deslocamento de ar. Não há quem segure o deslocamento de ar provocado pela penetração dos anjos na atmosfera da terra. E o Senhor envia os seus anjos, diz a Bíblia, que recolhem os seus salvos. E nós vamos para a nuvem onde o Senhor nos espera. Uma retirada espetacular. A primeira transformação mais sentida, no meu ponto de vista, vai ser na visão. O maior choque vai ser na visão. Nós sempre temos uma ideia de que o nosso Deus é grandioso, mas nós não conseguimos nem mensurar uma fraçãozinha que seja da glória desse Deus maravilhoso. Quando os nossos olhos se abrirem para a criação do Senhor, nesse macrocosmos, nós vamos sentir o que é um Deus poderoso. E começa uma viagem. Uma viagem que vai. Eu tenho certeza que o Senhor preparou esse tour pelo macrocosmos, mostrando os resgatados da terra. E nós seremos aplaudidos por todos os mundos inteligentes que nunca caíram em pecado. Completado o tour, ele direciona a sua comitiva para o planeta de onde ele comanda o universo. Finalmente Jesus se antecipa e diz: venham benditos do meu Pai. A pergunta que eu faço é: você vai querer ficar fora dessa? Só se você cheirou cola na vida, não é? Só se você pirou. É por isso que eu digo, as pessoas não apostatam de Jesus e do seu reino. Elas apostatam de uma comunidade. Porque a comunidade faz parte. Mas ela é periférica. O centro é Jesus. Como será isso na visão de Paulo? Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, 12, ele diz que a nossa visão será uma visão de Deus plena. Ele diz: agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Ver o nosso Deus face a face, com certeza é o nosso maior anseio, estar na sua presença. O que é um corpo glorioso semelhante ao de Jesus? Conforme Filipenses 3:20. Só para vocês terem uma ideia, Jesus ressuscitou. E os discípulos estavam com medo dos judeus, e ele entrou sem que a porta se abrisse. Um corpo glorificado, essa parede pode ser de aço, que para um corpo glorificado é como se fosse uma cortina de fumaça. Eu não consigo conceber como é um corpo glorificado, que se materializa, que se desloca de forma divinal, sem estar preso ao tempo e ao espaço. Por exemplo, nós estamos presos ao espaço da terra e a um espaço nosso imediato. Nós não temos condições de nos deslocar. Nós também estamos presos ao tempo desse planeta. Mas anjo não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. Ele entra no tempo de um planeta e no seu espaço e sai. Os habitantes dos planetas, eles vivem no seu tempo e no seu espaço e se deslocam dele a hora que querem. Assim seremos nós. Nunca mais estaremos vítimas do tempo e do espaço, porque poderemos nos deslocar na velocidade do Senhor Deus. Olha essa comparação aqui para a gente fazer o fechamento.
Então a justificação foi o encontro com Cristo, isso representou para nós uma aceitação. A santificação é um processo, é esse presente, e a glorificação uma promessa segura e infalível. Assim nós temos justificação como sendo salvação dos pecados passados e santificação, salvação dos pecados presentes. Glorificação, salvação do mundo pecaminoso. Na justificação ele limpou os registros da vida. Na santificação ele conserva limpo os registros. E na glorificação não lembraremos dos registros. Na justificação foi o receber a paz de Deus. Santificação é o manter a paz. E glorificação é o eternizar da paz. A justificação nos libertou da culpa. Santificação nos liberta do poder do pecado. Enquanto glorificação nos libertará da presença do pecado. Justificação foi o encontro pela fé com Cristo. Santificação é a caminhada pela fé com Cristo. Glorificação será a caminhada visível com Cristo. Justificação foi o ponto de partida, santificação é o caminho a percorrer. Com Ele, sozinhos nunca, e glorificação a chegada gloriosa. Justificação foi nossa entrega à graça. Santificação é o crescimento na graça. E glorificação, a maturidade na graça. Justificação, a natureza carnal foi superada. Santificação, a natureza carnal é vencida. Glorificação, a natureza carnal é erradicada. Justificação, a lavagem das vestes. Santificação, o andar com as vestes brancas. E glorificação será o participar das bodas. Glorificação, a justiça divina foi creditada. Na santificação, a justiça divina é comunicada a todo momento, e na glorificação ela é eternizada. Justificação é o ladrão na cruz, santificação é Enoque com Deus. Glorificação é todos nós, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino da glória. Justificação, o encontro com a salvação. Santificação é a dinâmica da salvação em nós, superando nossas fraquezas, nossas paixões corrompidas. E glorificação será a plenitude da salvação. Justificação ocorreu quando éramos rebeldes. Santificação ocorre agora que somos salvos. Glorificação ocorrerá por toda a eternidade. Justificação é: eu não te condeno. Santificação, vai e não peques mais. Glorificação, livres do pecado para sempre. Justificação foi obra de um momento. Santificação da vida na terra. Glorificação, obra da eternidade. James Milton Black escreveu mais de 1000 hinos. Metodista. Amava ser professor de classe para jovens. Um dia, ele disse: quando eu chamar o nome de vocês não vão responder presente, vocês vão levantar e recitar um versinho bíblico. Quando chegou no número 99, silêncio total. Ele insistiu, mas a menina não respondeu. Ele foi para casa, muito preocupado. Logo ficou sabendo que ela estava muito doente. Ao chegar em casa, ele ficou pensando: e se nunca mais ela responder à chamada? E ela faleceu. Mas ali ele escreveu o seguinte: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, pedi para os cantores aí, e aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu for, sim, lá estarei. Mais 15 minutos, ele escreve o coro e mais 2 estrofes e a música.
uma música dada por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O salvo pode cantar essa música aqui. Eu quero que você se levante em nome de Jesus e cante essa música, sem titubear um pouquinho, porque isso é graça. Pode ficar de pé. Especialmente o coro. Esse hino estava tudo certo com ele, menos a pontuação. Esse hino foi, não precisava tirar o hino do inário, era só mudar a pontuação. Esse hino jogava a dúvida, mas a igreja não canta a dúvida, a igreja canta a certeza. O justo não canta a dúvida, ele canta a certeza. Esse hino dizia: quem é que vai com Jesus estar lá no céu? Lá no céu, junto com todos os santos seus. Vais tu, vou eu. Vais tu, vou eu. Aí vinha o coro. Vais tu, vou eu. Vais tu, vou eu. Esse hino foi por muito tempo chamado de o jogo do empurra. Vais tu, vou eu. Vais tu. Você imagina um crente inseguro da sua salvação cantando vais tu, vou eu. Termina o hino e diz: se você vai, irmão, não sei, comigo a coisa está feia. Era só colocar a exclamação: vais tu e vou eu. Guarda isso na sua mente. A igreja de Cristo reunida não canta a dúvida, ela canta isso daí. Por exemplo, tem um hino que diz assim: quando o rei vier, irmão, quando o rei vier, ó, que será de ti e mim quando o rei vier. Isso dá doenças psicossomáticas, porque nós não somos chamados a cantar dúvida, nós somos chamados a cantar: nós o veremos retornando em glória. Por isso, cante a terceira estrofe, seguro da sua redenção em Cristo Jesus. Lidarei por meu Jesus até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar e pra constante labutar e chamado, então eu vou, sem lá estarei. Quando for, então chamado. Quando for, então chamado. Quando for, então chamado. Aprovado hei de estar perante o Rei. Abraça o irmãozinho do lado antes da oração e diga: o céu é tão certo como o ar que respiramos. Deus seja louvado. Graças a Deus, obrigado por esses momentos de louvor.
Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olha aqui. Não espere ouvir essa mensagem de qualquer pregação, porque ela não virá. Preciso falar isso aqui. A pregação evangélica contemporânea, ela foi contaminada por um teólogo chamado Rawlinson. Esse cara escreveu um livro chamado Agonia do Planeta Terra, e ele introduziu a teoria do dispensacionalismo. Rawlinson diz que a igreja vai ser arrebatada sutilmente. A volta do Senhor não vai ser assim, glória e majestade, com anjos e trombetas, coisa nenhuma. Vai ser uma saidinha francesa da igreja, assim. Pode esquecer isso. Rawlinson está por fora. Só que ele deixou essa herança. Eu não ouço nenhum pregador pregando mais isso. A igreja pregou muito isso. Os irmãos batistas pregavam isso. A bondade não atrapalha em nada, ele só vem somar. Ok? Tudo vai acontecendo. Ensaio do coral, tudo vai acontecendo. Não atrapalha em nada, não mexe em nada. Só que vem a verdadeira estratégia divina. Olha aí. Olha essa daqui, ó. Há grande número dos que não assistem qualquer cerimônia religiosa, porque eles têm mente o quê? Secularizada. Se você quiser alcançar, você tem que se levar até eles pelo ministério da bondade. Muitos não têm fé em Deus, perderam a confiança no homem, mas apreciam atos de bondade e prestatividade. Quando eles veem isso, o seu coração é tocado. Ei, quem está falando isso é o Senhor Deus. Há pessoas que não creem nem em Deus e nem no diabo. Você está ouvindo isso? Há pessoas que não creem em nada. Elas não creem em nada. Só que elas têm carência. E quando elas sentem o amor se aproximando dela, elas são tocadas. Ensinai o povo. Olha só que coisa boa ensinar as pessoas sobre saúde. A igreja, isso aqui, tem que se transformar numa grande agência de ação social, a nossa igreja. Aqui tem que ter curso de tudo. Sabe quando é que a igreja adventista se aproxima do ideal de Deus? Quando ela faz curso como deixar de fumar. Curso de culinária. Você demonstra amor. Eu lembro de um curso, último curso, como deixar de fumar, que as pessoas queriam pagar. E elas disseram, mas nós não entendemos como pode existir alguém interessado no nosso bem-estar. Elas não entendem isso. E elas se sensibilizam por isso. Essa é a estratégia divina para a conclusão da obra. Uma demonstração do valor dos princípios de saúde fará muito para remover preconceito, porque nós temos preconceito que se levantam contra nós. Coisa alguma pode nem poderá jamais bem caracterizar a obra na apresentação da verdade, para ajudar o povo precisamente onde ele estiver, como a obra do bom samaritano. Isso será como uma cunha em direção ao coração. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária, que é a administração do amor. Quantos membros da igreja? Quantos? Todos, 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 todos. Sabe por quê? Quando você lê o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vê ali vários dons. Quando vai começar o capítulo 13, o apóstolo diz, eu quero falar para vocês de um caminho superior, de um dom mais elevado. Ele fala do amor, que é o dom universal. Todos podem lançar mão disso, olha aí. Esse serviço de amor vai quebrar preconceito. Amigo, enquanto não quebrar preconceito da mente secularizada, esquece. As pessoas zombam da sua cara. Só tem uma coisa, ninguém resiste ao amor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus. Olha aí, ó. Vamos fechando aqui, ó. O prazer de fazer o bem pelos outros confere aos sentimentos calor que atravessa nervos. Ok? Circulação, efeito na circulação. Promove a saúde mental e física. Veja só que pega o homem no seu aspecto biopsíquico, sócio e espiritual. O prazer de fazer o bem. Olha aí os efeitos
na vida de quem pratica. Que os membros da igreja cumpram fielmente durante a semana o ministério da bondade e no sábado de manhã contem. Olha o sonho de Deus para a sua igreja aqui da Asa Norte. Olha o sonho de Deus. Entre escola sabatina e culto divino. Família Oliveira vem aqui, conte o que aconteceu. A família Oliveira diz: essa semana nós tivemos o privilégio de poder ajudar uns amigos que não conhecem a Jesus. Estivemos durante toda a semana envolvidos com ele, fazendo isso. A nossa amizade ficou mas tão definida, que eu tenho certeza de que essas pessoas sentiram o amor de Jesus através de nós. Eu pergunto para você, esses momentos serão do quê para a igreja? Serão do quê? Serão de poder. Muito bem, olha aqui, ó. Qual é a organização? Eu pergunto para você, qual é a organização que tem uma consultoria dessa há mais de 100 anos? Não existe. E super atualizada. Infalível. Tão infalível que o diabo sabe disso e também usa. Eu não vou nem entrar aqui nessa questão. Qual é a organização que tem uma consultoria que define a economia de forças físicas, emocionais, econômicas, talentos e etc. Nós. É isso aqui. Só tem mais de 100 anos que isso daqui foi escrito. Olha aí. Vós que tem de pouca saúde, existe um remédio para vocês. Fazer bem é excelente remédio para a doença. Eu tenho um grande amigo chamado Pastor Braga, o Braguinha, uma figura. Lá no IASP ele pregou um sermão chamado, olha o título do sermão, Ai, ai, ai e ui, ui, ui. Teve gente que não gostou, essa turma desse slide detestou o sermão do Braguinha. É porque esse infeliz não sabe a dor dos outros. Não é. É que dificilmente tem uma dor que não é alimentada pelo ego doentio. Entendeu? Só a unha da pessoa dói. Só o coração dela se aperta. Olha o que Deus está dizendo. É Deus quem está falando. Você está com algum problema? Vai trabalhar em favor dos outros para tu ver como desaparece. Bem, é claro que isso daqui não é uma colocação cega. Nós somos inteligentes para saber que tem casos que é técnico e que tem que ir ao médico, ao psicólogo, mas de um modo geral, nós somos muito sensíveis e temos pouca sensibilidade. Já falei sobre isso aqui, olha aí. Ó. Esta é a receita que Cristo prescreve para a alma tremente, duvidosa e debilitada. Levantem-se os acabrunhados que andam lastimosos perante o Senhor e ajudem alguém que necessite de ajuda. Essa é a estratégia divina. Inclusive para dar um tapa em muito estado de tristeza que anda instalada por aí. O que vocês acharam da estratégia divina para a conclusão da obra? Quantos acham que ela é funcional? Levante a mão. Oh, que maravilha. Olha aqui, ó. É simples. É simples. Esse material vai ficar aí. Está no livro Beneficência Social. Mas fica aí para vocês verem como que são discutir isso aí. Eu sei o que está passando na sua cabeça e eu vou responder aqui. O que você já fez disso daí para provar que isso funciona? Eu queria fazer isso na minha igreja, mas é um pouco difícil. Isso tem que ser encabeçado pelo pastor da igreja, pelos anciãos da igreja. Mas lá no IASP, olha aqui, ó, uma classe de escola sabatina. Eu falei isso daqui, 4 pessoas disseram, eu acredito nisso, vamos escolher um bairro? Escolhemos um bairro. E nós fomos lá. Umas 15 pessoas. E saímos de porta em porta batendo. Era um bairro simples. Olha, nós estamos aqui fazendo o levantamento de necessidades que vocês têm, sejam elas necessidades econômicas,
assistenciais, de alguma forma, familiares. Apareceu de tudo, apareceu até um caso de um rapaz que estava preso por levar uma carga criminosa. E como tínhamos um advogado, o caso foi resolvido. Bem, nós ficamos ali, olha, pelo menos uns 3 meses. 3 meses. Atuando, não chegou 3 meses, uns 2 meses. E assistindo às necessidades que foram levantadas e fomos fazendo amizade. Aí quando chegou num ponto, que estava um ponto certo, que a amizade está sendo conquistada já, perguntamos se quem gostaria de ter informações espirituais. Olha aqui, ó. Nós tivemos que pedir ajuda, porque faltavam pelo menos mais umas 25 duplas para atender as necessidades. As pessoas nos cercavam na rua e disseram assim: ei, vocês não vão na minha casa ensinar a Bíblia? Eu também quero, né? Eu também sou filho de Deus. Impressionante. E está lá montadinha a igreja até agora. Linda igreja. Com o mistério da bondade. Isso daqui é infalível. Que o Senhor Deus nos abençoe. Mas olha aqui, ó. Vem cá, Osmar. Quantos de vocês conhecem aquela história, aquela brincadeira do Pix? Que a gente saía correndo atrás de um moleque, corria atrás do outro e tocava assim, diz, Pix, está com você. Agora era a hora dele correr até tocar na gente, né? Era o Pix. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O toque de Jesus não é Pix. O toque de Jesus transforma o coração, o que viemos expondo durante a semana. Essa música, Tocou-me, que ele vai cantar, tem esse significado. Jesus tocou as profundezas do nosso ser. Bio, psíquico, emocional, né? Social, espiritual. Foi um toque profundo. Nós sentimos o efeito disso. E hoje esse amor flui de nós. Canta para a glória de Deus, meu amigo. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, ao sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, cantem com ele. Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus seja louvado. Ó, Silmar Brito, uma voz da qual Jesus canta, né? E aqui está a Rose e sua esposa. Ei, ficamos felizes porque a Sônia e a Julinha estão aqui conosco. Amanhã estarão aí para ajudar no louvor aí com a sua flauta, né? E tantos amigos estamos aqui. Jacó trouxe uns 10 amigos aí, né? 10 amigos. Eu esqueci o seu nome, querido. Saulo? Isso. Neto da senadora Eunice. Filho do meu querido amigo, deputado Humberto Miquiles, com a sua garota aí, né? Qual é seu nome, princesa? Ok. Ok, uma alegria ter vocês. Amanhã de manhã, vou falar sobre salvos e motivados. Não tem por que não viver essa vida sem motivação, e uma motivação elevadíssima, superior. Vamos orar para fechar o encontro dessa noite, mas antes, eu quero que você cumprimente a pessoa do lado e diga: em Cristo Jesus, eu amo você. Olha aqui, ó. Através de atos e palavras, isso vai se repetir com as pessoas. Vocês sabem, olha aqui, ó, vocês sabem que amor não é sentimento. Segura essa, você sabe, eu estou repetindo. E para quem não sabe, vai aprender. Amor não é sentimento. Primordialmente, amor é comportamento. Se eu acho que amor é sentimento, eu já sou seletivo. Com a tua cara eu fui, com a tua não, pronto. Se o amor é sentimento, agora se o amor é comportamento, você pode me machucar, você pode me judiar, você pode me fechar na rua, que mesmo assim eu terei atos de amor para com você. Segura aqui, ó. Não são sentimentos que provocam atos amorosos. São atos amorosos que vão provocar sentimentos amorosos. Jesus disse que quem tem o amor como sentimento, como prioridade, é um pagão e um gentio, que faz a mesma coisa, é toma lá, dá cá. Eu sorrio para quem sorri. Cristão não. O justo, o filho de Deus, ele tem atos amorosos. E deixa estar que o sentimento vem. Pai, em Cristo Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor nos deu a mais linda estratégia de falar de Ti, que é amar. Demonstrar interesse pelo próximo. Atender às necessidades materiais, emocionais, familiares, profissionais, românticas, enfim, todas as crises existenciais, dentro da nossa possibilidade, e pelo teu amor, demonstrar que somos canais
do teu amor. Que privilégio. Nós queremos ser usados por ti, como pessoas e como igreja, para a glória do teu santo nome. Amém. Hoje eu não vou me despedir de vocês, porque